Deus, aplaude o Senhor, cara. Aplaude. Coisa boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade aí. Toma o teu assento, pega a tua Bíblia na mão, já abre ela no Novo Testamento. Vocês sabem, né? Eu não sei se todos sabem, mas quem estava aqui domingo, eu falei pro pessoal, agora o meu mundo que era rosa até então, agora tem um pontinho azul, assim, uma caneta Bic, assim. Deus mandou 5 meninas para que meu coração fosse amaciado, assim, sabe? Como diz Darren Patrick, no Plantador de Igreja, as minhas filhas pegaram meu coração, entreguei meu coração a elas, elas pegaram ele e brincam com ele, jogando uma para outra, derrubando no chão e saem por aí com ele. E é mais ou menos assim. Agora, depois disso, aí Deus olhou para mim, tá, e mandou um menino, tá vindo aí o Heitor. E durante a semana, cara, eu tava pensando, eu tô escrevendo, eu não sei se eu falei para todos já, mas para alguns eu falei, eu tô escrevendo um texto ali, o que eu imagino, meu sonho seria deixar um livro para as minhas filhas, um livro escrito. Eu já estou no capítulo 4, tem mais uns 4 ou 5 ainda, de acordo com o meu esboço ali, com o que eu planejei. Agora eu vou ter que acrescentar mais um, né? Porque até então era só para menina, entendeu? E eu pensei, cara, Deus nunca vai mandar um guri. E no fim estava errado. Oi? Tu e outros depois de batizado sempre tem os padrinhos, né? O Dani quer que alguém traga capa de profeta para ele aqui. Enfim, cara, eu estava pensando e eu tomei nota, eu estava lendo um pouquinho na semana e eu tomei nota de algumas coisas que eu acho que seria muito útil para ele e que eu acho que é muito útil para nós. Então abre tua Bíblia em Tito. Abre tua Bíblia em Tito, capítulo 1, primeiro capítulo, versículos 5 ao 9, e vamos ver o que o texto tem para nos falar. Deixa eu só ligar isso aqui. Eu não sei quem foi o baixa testosterona que ligou o ar, mas ligou no 21. Cara, não faz sentido, 21 é calor. Alguém bote no 18 aquilo lá, faz favor. Não faz sentido a gente estar com o ar ligado e no 21. O controle tá no 21. Tem que baixar no controle, pois é. Faz a gentileza para nós, já está na mesa ali. Porque, cara, eu não entendo. Para mim, ar-condicionado tinha que ir até o 5. Entendeu? A maioria vai até o 16, né? Tinha que ir até o 5. Daí ia começar a ficar bom. Daí tu vim de cachecol. Tu vim com um pala. Daí pega preço. Enfim, abriu aí a Bíblia? Tito, capítulo 1, do 5 ao 9. Como eu disse, é algo que eu tenho em mente em falar para o meu filho, mas que eu tenho certeza que é útil para vocês também. Tenho certeza. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Alguns aqui vão ser santificados. Alguns vão ouvir isso aqui e vão ter o coração um pouco mais endurecido. A Bíblia sempre cumpre o propósito dela. Então, vamos ler o texto? Tito 1, do 5 ao 9, Paulo está escrevendo a Tito, e ele inicia a carta dizendo que deixou Tito em Creta para colocar ordem nas igrejas lá. Aí no versículo 5 ele inicia dizendo: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja, agora começa, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus,
Seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, insensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Até aí. O que acontece? Vamos lá. A maioria lê esse texto e entende o quê? Cara, isso aqui é os requisitos para um pastor. É assim, né? Geralmente, 1 Timóteo 3, 5, Tito capítulo 1, Pedro, são os textos que o pastor tem que ser desse jeito. O bispo, o presbítero, que é tudo sinônimo. E os caras vão achar que isso aí é exclusivamente para o pastor. Por quê? Porque hoje nós entendemos pastor como o cargo oficial da igreja. Na verdade, o termo mesmo é isso, é um oficial da igreja, por isso que tem os leigos, entende? Eu sou leigo no assunto, o que era isso? O leigo vem do termo que o cara que não era um membro da igreja, ele não era um oficial, diácono ou pastor, ou bispo, ou presbítero. Está entendendo? Então, e de fato Paulo está dizendo, o presbítero tem que ser assim. Agora, mais adiante, Paulo vai dizer que Tito, no caso o pastor, ele tem que ser exemplo para os fiéis. Tá? Para Timóteo ele vai dizer a mesma coisa, mas seja o padrão dos fiéis. Ou seja, se tu tem um modelo, se tu tem um padrão, o que sobra para os outros? Oi? Fala de novo. Imitar. Copiar. Fazer igual. Ok? Então isso aqui, consequentemente, por implicação, é para todos. Concordam? Sim ou não? Então isso aqui é para todos os homens. Logo, todos os homens são pastores. Aqui Paulo está dizendo para cuidar as coisas de Deus. Olha aí, versículo 7. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus. Uma pergunta para ti. Tu acredita que a família é algo de Deus? Sim ou não? Vamos de novo. Tu acredita que a família é algo de Deus? Sim, todos concordam? Quem é o responsável por ela na tua casa? Exatamente. Logo, tu é pastor. Logo, tu tem a responsabilidade. Logo, isso aqui é para ti. Entendido? Concordamos nisso até aqui ou vocês acham que não é bem assim, sabe? Concordamos nisso? Amém? Amém? Estão comigo? Então, olha só. Por que Paulo vai dizer isso aqui? Por que ele vai indiretamente, ou tendo o líder, o pastor como exemplo, o padrão dos fiéis, por que ele quer que todos sigam isso aqui? Porque tem um propósito todo na carta. O tema do livro é basicamente, olha aí no versículo 2, se eu não me engano. Aqui, versículo 1. Versículo 1, volta um pouquinho, no início do capítulo, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O propósito de Paulo nessa carta aqui, é que todos, de novo, todos sejamos fortalecidos, firmados, santificados, no pleno conhecimento da verdade, que é de acordo, ou conforme, ou segundo a piedade. Ok? Esse é o tema da carta, cara. Quando tu for ler o restante, tu vai ter isso aqui em mente, tu já vai absorver muito mais. O tema da carta de Tito é isso aqui. Agora, quando a gente está falando isso aqui para os homens, logo os pastores da casa, isso aqui implica em muita coisa para nós. E eu já falei algumas vezes para vocês, uma coisa é tu dizer, outra é fazer. Concordam comigo? Qual é o problema disso aqui? Nós temos um bando de detectores em casa. Os filhos são detectores. Eles são detectores de hipocrisia. São detectores ambulantes de hipocrisia. O filho consegue identificar a tua hipocrisia. Conforme cresce, ele vai percebendo mais. Ele vai identificando mais. O filho adolescente, ele é um detector ambulante aperfeiçoado de hipocrisia. Sabe, tipo um 2.0.
ele não percebe a dele. Adolescente é assim. Ele não percebe a própria hipocrisia, mas enfim, dos pais ele consegue identificar bem. Então, quando nós estamos dizendo algo em casa, ensinando algo em casa, o filho está cuidando do quê? Se está fazendo. Ok? Não é só o que tu fala, é o que tu faz. Não é só o que tu faz, é como tu faz. Então, o pastor, assim como ele é padrão dos fiéis, o homem na casa, ele é o padrão da casa. Eu digo isso há bastante tempo já, e não é para glória própria, cara, mas eu tenho filhas, eu tenho 4 meninas. Se eu não estabelecer um padrão elevado de masculinidade na minha casa, quem vai? Se eu não estabelecer um padrão que elas olhem assim e saibam que o mínimo aceitável num homem é alguém igual ao pai delas, quem vai fazer isso por elas? Tá entendendo? Elas precisam ver alguém que faz, alguém que age conforme o que está falando. Óbvio, todos nós temos pecados, mas até nisso nós damos exemplo. Até nisso nós damos exemplo, no arrependimento, no quebrantamento, no pedido de perdão. Então vamos lá. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que nós temos um padrão para como o homem deve ser. Tu quer ver um exemplo? Vai no capítulo 2. Pula no capítulo 2 ali rapidinho, bem rápido. Versículo 2. Quanto aos homens idosos, achou aí? Acharam? Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, santos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Está vendo que tem uma lista também para idoso? Tem uma lista. Versículo 3. Agora, as mulheres idosas, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem, agora é para as jovens, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Presta atenção agora no versículo 8. Versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Está vendo que não tem lista para os caras aqui? Tá, mas e os jovens, e os adolescentes, e daí? Aqui os teólogos eles vão começar a discutir, daí começa as teorias, né? Mas, basicamente, por que não tem uma lista para os jovens aqui? Porque a lista é a mesma do capítulo 1. Muito provavelmente, Paulo não dá uma lista de como o homem jovem deve ser, porque ele já falou disso no capítulo 1. Muito provavelmente, quase que certo, que é isso aqui. Ou seja, nós temos um padrão. A Bíblia estabelece um padrão para o homem. Como que é o homem na cultura hoje? Basicamente, são 3 critérios. Tu vai ser medido, tu vai ser analisado com base na tua carteira, na tua atividade e na cama. Tu vai ser analisado hoje nessas 3 coisas. Ou na tua carteira, ou no que tu trabalha. Né? O homem, mulher, quando se reúne, tu vai ver as mulheres conversando, teus pais, tua mãe, tua tia, família, é muito isso, é relacionamento. Homem, quando se reúne, primeira vez que tu encontra o cara, que tu puxa assunto? Cara, no que tu trabalha, sabe? Que em outras palavras é quanto tu ganha, só para a gente estabelecer um padrão aqui, só para eu saber com quem eu estou lidando. Então, a carteira ou o trabalho, tu vai ser medido por alguma atividade. Então, o que tu faz? Tipo o Dani. O Dani agora é uma arma ambulante, né? Ele é um ninja, se eu quisesse. Então, se eu quisesse. Tu vai medir os caras por alguma atividade. O que tu pratica? O que tu faz? Porque nós conseguimos medir também. O cara faz jiu-jitsu, o cara gosta de dar tiro, pratica tiro. O cara não faz nada, é um vagabundo. Ou então, sabe? Cara, eu gosto de ler.
a tua atividade, o teu hobby, aquilo que gosta de fazer, vai ser usado para medir. E a terceira forma é na cama. Com quantas tu saiu esse ano? Essa semana agora, está chegando o fim de semana aí, quinta, sexta, sábado, os homens saem e eles querem saber com quantas, eles querem tentar, no mínimo, transar com alguma mulher, para no próximo fim de semana fazer tudo de novo. E assim eles vão se medindo. Cara, peguei 3 essa semana. Essa semana eu saí com uma. E assim vai. O mundo mede vocês assim. O mundo mede os homens assim. A Bíblia, Deus, mede os homens por essa lista que a gente leu. Deus mede os homens com base nesses critérios que Ele estabeleceu. Deus não está interessado em com quantas mulheres tu transou antes de conhecer Jesus. Pelo contrário, isso é um problema. Agora, Deus vai medir, a Bíblia nos mede com base nisso aqui. Entendido? 3 coisas que a gente percebe aqui então. Então nós temos 3 movimentos aqui na vida de um pastor piedoso e de homens que estão formando pastores piedosos. Anota para tu não esquecer. Em primeiro lugar, a família. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é a família. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. Detalhe, o que é o irrepreensível aqui? Não é alguém perfeito, tá? Nós lemos irrepreensível, tu acha que é uma pessoa sem nenhum tipo de defeito, perfeitinho, não é isso. Irrepreensível é exemplar. É alguém capaz de desempenhar, de executar aquilo que Deus está cobrando, que Deus está exigindo. Ou seja, as coisas que virão a seguir. Ok? Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. É outra discussão que os caras vão ter aqui. O que acontece? O critério para ser pastor, marido de uma só mulher. Pô, então nós vamos pregar o evangelho numa tribo indígena, lá tem poligamia, ou então, para os mormons, pode ser também, né? Os caras também gostam de ter as esposas. Enfim, o cara se converte e o cara tem 3 esposas, 2 esposas. Pode ser pastor? Não, marido de uma só mulher. O cara é cristão, vai continuar casado com todas as que tem, vai se manter íntegro com elas, só que não vai ser pastor. Ok? Mas o texto está dizendo algo além disso. A discussão não é propriamente casamento aqui. Também inclui, mas não é só isso. Vai além. A questão aqui, o termo marido de uma só mulher, envolve principalmente a questão do comprometimento. Perdão. Eu quero que tu grave uma coisa. Paulo está falando aqui de caráter, tá? Ele está falando de caráter, ou seja, como que é o teu caráter? Porque tem muitos caras que são casados com uma só mulher, mas o caráter deles envolve muitas outras. Tu sai na rua, o teu olho está envolvendo outras mulheres. Tu vai na academia, tu se perde lá. Tu tem uma coleguinha de trabalho que vive dando risadinha contigo e tu vive fazendo piadinha, flertando com ela. Aqui é uma questão de caráter. Esse homem aqui, ele é envolvido, ele é comprometido, ele é dedicado somente a uma mulher. Ele não tem uma coleguinha, uma esposinha no trabalho. Ele não tem olhar para outras mulheres. Ele não tem afeição por outras mulheres. Ele tem por uma só. A questão do que nós estamos vendo aqui não é somente questão de poligamia, é de caráter. Este homem aqui, ele é completamente comprometido pela sua esposa. O maior exemplo para os teus filhos, porque nós lemos ali, Tito, capítulo 2, versículo 6, os jovens. Por que Paulo está falando aos jovens e ele não dá nenhuma lista? Porque a ideia é que os mais velhos, eles vão ser padrão dos fiéis. Ou seja, na tua casa, tu vai desempenhar o mesmo critério, o mesmo padrão de caráter para os filhos. Está entendendo? Então, uma vez que tu tem esse compromisso com a palavra de Deus, tu precisa mostrar aos teus filhos que tu é comprometido com uma mulher só. O melhor exemplo
para um filho é ver um pai que ama a mamãe. Tu quer fazer bem para o teu filho? Demonstra para ele que o amor que tu tem é somente pela mamãe. O teu comprometimento, o teu compromisso é somente com ela. Principalmente quando ela não está vendo. Principalmente quando ela não está junto. Tu precisa demonstrar que tu tem esse caráter de marido de uma só mulher. Amém? Amém? Nós temos um padrão aqui. Esse é o padrão. Por quê? Porque, cara, todo dia tu está pregando um sermão na tua casa. Todo dia. Efésios 5:32. Acha aí, por favor. Efésios 5:32. Achou? Ok, achou. Pode ler. Pode ler. Paulo está falando sobre marido e esposa, desde o 22. E ele vai falando como deve ser a esposa, como deve ser o marido e tal. E ele fala agora no final, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Por quê? Porque o casamento é um testemunho. Todo dia tu prega um sermão. Todo dia alguém está olhando para ti e está vendo como que funciona o relacionamento de Cristo e a igreja. Principalmente dentro da tua casa. Principalmente dentro da tua casa. Tu tem pregado um sermão. Que sermão é esse? Tu tem dado um bom testemunho de como Cristo se relaciona com a igreja, ou tu dá um falso testemunho e tu quebra o 9º mandamento? Os teus filhos são detectores de hipocrisia. Segundo lugar, além disso, com relação à família, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão. Antes, que tenha filhos crentes. Primeiro, o termo aqui, cara, aí vai entrar em questão de tradução, enfim, interpretação, mas o termo crentes não é o melhor aqui. O melhor termo que poderia haver aqui é fiéis. É fiéis. Porque senão, toda vez que tu tem um filho, o Dani, nasceu o Pedro lá agora. O Dani já não está mais apto para ser pastor. Até que o Pedro aceite Jesus, dê demonstração de conversão, não poderia ser pastor. Tu entendeu? Não faz sentido, então. Não faz sentido, então não é filhos crentes. Até porque não é o pai que salva o filho. Lembram? Paulo está falando aqui do quê? Caráter. Paulo está falando de caráter. A questão não é filho crente, porque quem salva é Jesus. O pai não salva filho. Paulo está falando de caráter. O teu filho tem que ser fiel. Ele tem que aprender com um pai o que é ser fiel. E deixa eu falar para vocês. Eu conheço, caras, filhos de crentes. Crente mesmo, assim. O filho se desviou da igreja, nunca mais foi. E continua sendo uma pessoa, sabe aquela pessoa que tem palavra? Ele não quer nada com Jesus, mas tu conversa, o cara falou, pode ter certeza, ele vai fazer. Pode ter certeza, ele não é crente, mas ele é fiel. Está entendendo? Além do mais, o pai está ensinando a ser fiel por meio da fidelidade à mamãe, que foi o passo anterior, marido de uma só mulher. Então, a tradução melhor aqui seria filhos fiéis, ok? Entendido? Mas, vamos lá. Que não são acusados de devassidão e nem são insubordinados. Aqui, lembra? Questão de caráter. O filho, ele só não pode ser aquele capetinha dentro de casa, entendeu? Ele só não pode ser um diabinho. Cara, tu não tem um filho diabinho? Não. Então, tá, já tá bom. Então, já estamos bem. Entendeu? Só não pode ser aquele, sabe? Eu não vou onde meu filho não é bem-vindo. Daí eu tenho os dentinhos assim, sabe aquele meme assim, a boca moldada pelo bico assim. O cara chupou o bico até os 7, 8 anos. Daí tem aquele buraquinho assim. É tipo, entendeu? Eu não vou onde meu filho não é bem-vindo. O cara, quando chega na festa, o filho já chega assim, procurando onde vai mexer, sabe? Não é disso aqui. Paulo está falando de caráter. Ok? Então, esse filho, ele não é devasso.
Ele não tem devassidão, ele não é acusado de devassidão. As pessoas olham para ele e tu vê, é uma criança educada, é uma criança bem criada, é uma criança que até, enquanto está no poder dos pais, ele vai à igreja, ele é crente. Cara, depois que cresceu, aí é com ele. Aí é com ele, meu. Mas enquanto está no controle, no governo dos pais, ele demonstra obediência. Ele não é acusado de insubordinação. Ele não é insubordinado, ele é obediente. O pai fala, o filho ouve. O pai chama, o filho para. Tu fala com teu filho caga para ti às vezes. Se o vizinho falar alguma coisa, o piá vai fazer assim, sabe? A guria vai... Agora o pai está chamando ali, ele está... Entendeu? Ele não é insubordinado. Insubordinado é desobediente. Pais que querem criar filhos piedosos, que serão também pastores piedosos, caras que vão liderar suas casas, eles precisam criar filhos obedientes. Esse cara aqui, ele é irrepreensível, porque ele dá exemplo. E irrepreensível não quer dizer que não tenha dificuldade, cara. Não quer dizer que tu não vai ter dificuldade em algum momento. Pelo contrário, é bem provável que tenha. Entendeu? Não é o tipo de caso que tu vai chegar para mim e dizer, pastor, nós estamos tendo dificuldade lá em casa. E deu dificuldade? O que é isso? Entendeu? Não, dificuldade? Já ouvi falar disso aí. O que é? Não, cara. Pastor, o cara exemplar, o cara irrepreensível, ele tem dificuldade. Tu vai ter dificuldade com os filhos. Tu vai falar e não vai ouvir. Tu vai em algum momento ter a tua liderança testada. Filho é campeão em fazer isso. A Ruth lá em casa, ela dá as testadas dela, ela testa. Ela vai olhando assim e ela sabe. Ela sabe que tem um limite. E às vezes eu finjo que não vejo. Daí quando ela vai fazer algo ou pegar algo que não era para pegar, eu só digo, não! E ela para, sabe? Porque na cabeça dela, se eu não estou vendo, talvez ela consiga avançar um pouquinho mais, e nisso ela está me testando, entendeu? Todo filho faz isso. Todo filho faz isso, te acostuma. Agora, a questão é, tu deixa ou não? Tu está criando filhos exemplares? E por exemplar, não é aquele filho comportadinho, que senta bonitinho, cruza as perninhas e não faz nada de errado. É filho que vai crescer sendo acostumado a andar nos trilhos, nos caminhos do Senhor. Alguém que continuará a sua vida sendo temente a Deus, mesmo quando o papai não estiver mais junto. Amém? Amém para isso? Esse cara aqui, ele está ensinando, ele está liderando e formando pastores piedosos, sendo um dentro de casa. Como que ele faz isso? Sendo marido de uma só mulher. E criando os filhos na obediência. Amém? É muito fácil, deixa eu abrir um parênteses aqui. É muito fácil, sinceramente, é muito fácil tu dormir com várias mulheres. Difícil é tu dormir com uma que queira viver contigo até o fim da vida. Cara, dormir com várias é a coisa mais fácil que tem. Sai de noite, tu vai achar várias. Do jeito que o mundo tá, tu vai achar várias. Dormir com uma que queira dormir contigo pro resto da vida é que é difícil. Manter-se fiel a ela, mantê-la apaixonada por ti, isso é difícil. Segundo lugar, o segundo movimento que a gente percebe no texto aqui é o caráter propriamente. Versículo 7. Porque é indispensável, presta atenção no termo, é indispensável, ok? É imprescindível, é essencial, é obrigatório. É indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja o quê? Cara, vamos lá, lê comigo aí. Irrepreensível. Está vendo o termo de novo? Está vendo de novo? Irrepreensível, ó a palavrinha aí de novo. Irrepreensível, ele é exemplar. Não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Primeiro Paulo fala aqui do que não ser.
Ele está dizendo, cara, para tu ser pastor, para tu ser um pastor de acordo com como Deus quer, seja na igreja, seja na tua casa, não interessa. Para tu ser um pastor, primeiro eu vou dizer o que tu não faz. Tu não pode ser isso aqui. E aí ele está dizendo que não fazer. Arrogante, irado, apegado ao vinho, ou bêbado, né? Violento, ganancioso. E aqui, cara, como é que tu faz nos filhos? Porque se tu está criando filhos e tu quer torná-los pastores piedosos, tu vai ter que lidar com isso, porque os filhos apresentam esses pecados. O teu filho, em algum momento, ele será ganancioso, ele não vai querer dividir o brinquedinho. Em algum momento, ele vai ser irado. Ele vai dar um grito, vai fazer alguma coisa, ele vai demonstrar ira. O teu filho, cara, tu sabia que o teu filho só não te mata porque ele é pequeno? Ele não tem força para isso? A criança, ela é um pincher, sabe? Por que Deus não fez o pincher grandão? Porque ele tem muita ira nele. Ele é tomado por ira. Ele é 90% ira e 10% de corpo. Entendeu? A criança é assim. A criança é irada, cara. Vocês talvez não soubessem, mas a criança é irada. O que tu faz quando tu vê teu filho agindo desse jeito? E o filho vai demonstrar isso aqui. O pai tem que discipular o filho. O pai tem que repreender o filho. Em algum momento vai usar verbalmente repreensão. Em algum momento vai disciplinar o filho. E tu sabe o que é disciplinar? Eu não posso falar porque vai ser postado o vídeo depois, né? Enfim, tu sabe do que eu estou falando. Entendeu? Depois disso tu vai orar pelo filho. E tu volta para o primeiro estágio. Discipular o filho. Repreender o filho. Disciplinar o filho. Ora por ele. Discipula. Repreende. Disciplina. Até que tu vai regredindo nesse passo a passo. Discipula. Repreende. Não precisa mais disciplinar. Discipula. Repreende. Ora. Volta. Discipula. Repreende. Ora. Discipula. Ora. Discipula. Ora. A repreensão não é mais necessária. Tu vai ver conforme a criança vai crescendo, amadurecendo, tu vai diminuindo essa penalidade, essa disciplina, esse peso. Agora, o que não pode, se tu quer filho crente, que teme a Deus e vai ser um bom pastor na tua casa, na casa dele e na igreja, é lidar com isso. Tu tem que lidar com isso. Por quê? Porque é imprescindível. Ou, como é que Paulo fala? É indispensável. Tu entendeu? Amém? O filho não pode ser assim. Só que eu falei antes que tu também tem que demonstrar, né? Tu fala, mas tu tem que demonstrar nas atitudes. Às vezes tu vai agir assim. Em algum momento tu vai estar irado. Em algum momento tu vai estar demonstrando mais pecado tendência para violência, ganância, arrogância, impaciência, bebida. Tu tem que dar exemplo nisso também, na luta contra o pecado, vencer o pecado. Tu tem que dar exemplo para o teu filho de como se luta contra o pecado, de como se abandona o pecado. Tu tem que dar exemplo para ele de como se combate isso aqui, porque isso aqui não é bom. É indispensável que tu não tenha isso aqui, não faça isso. Tu precisa, nessa luta contra o pecado, buscar a cruz, buscar Jesus, buscar perdão, buscar restauração, porque tu vai apresentar isso aqui em algum momento. E teu filho tem que ver como que tu luta contra, para ele aprender a lutar contra. Enfim, não seja esse cara aqui, cara. Não seja isso, porque isso aqui destrói a tua casa. E às vezes, essa destruição é sorrateira. Sabe cupim? Quem já viu cupim na madeira? Superficialmente, tu nem percebe. Em algum ponto da madeira vai ter um pontinho ali, que é por onde ele entrou. Depois, cara, tu não vê mais. Só vê quando passa a mão e afunda ali, né? E afunda, tá oco já por dentro. Na casa é a mesma coisa. Às vezes tu não combate isso aqui, teu filho aprende aquilo ali, e tua casa vai ruindo sem tu te dar conta.
Agora, Paulo fala o que não ser, mas ele também fala o que ser. Versículo 8. Pelo contrário. Então, se tu não pode ser arrogante, irado, bêbado, violento, ganancioso, agora, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Aqui está o que tu tem que ser, cara, o que tu tem que buscar. Tu precisa buscar. Tu não é hospitaleiro? Te esforça, meu. A mesma luta que tu tem que ter contra o pecado, tu tem que ter a luta a favor daquilo que tu tem que ser. Cara, eu não sou hospitaleiro. Ah, mas tudo bem. Não, cara, Paulo acabou de falar que é indispensável. Como que teu filho vai ver que tu ama a comunhão, se tu nunca convida ninguém para tua casa? Como que teu filho vai ver que tu ama a comunhão, se os irmãos te convidam e tu dá desculpinha? Ah, tô cansado, hoje não. Ah, hoje essa semana foi complicado, eu vou ter que descansar. Cara, vai ter semana que vai ser assim. Agora, toda semana? Sempre? Tu tem que ser hospitaleiro. Além do mais, amigo do bem. Tu tem que ser sensato, justo. Por quê? Porque afinal de contas, é isso aqui que as nossas irmãs, as moças, vão procurar. E quem não estiver sendo assim, é porque foi ensinado errado. Eu falei para vocês, cara, eu não sei vocês, quem que tem filha, eu não sei vocês, na minha casa, o padrão vai ser assim. Não por mim, porque por mim, minha filha ia ser uma desgraça. Mas porque Deus quer isso, e eu preciso buscar ao máximo ser alguém assim, para ela ver alguém sendo assim. As moças têm que procurar caras assim. Agora, o que acontece? Tu não instrui em casa, quem vai instruir? Porque alguém vai ensinar. Ela vai ver no seriado, ela vai ver no Big Brother, ela vai ver em algum lugar ela vai ver. Daí ela vai valorizar o quê? O cara que é bonitinho, é bombadinho. Ela vai valorizar o cara que tem um bom emprego, o cara que tem uma boa renda. Ela vai valorizar coisas que são secundárias na Bíblia. Ela vai valorizar coisas que não são prioridade na Bíblia. Na Bíblia, prioridade é caráter. E eu já lidei, você sabe, eu trabalho com aconselhamento. Eu já conversei com algumas irmãs, aconselhamento sobre casamento, o casal na minha frente. E as mulheres, geralmente, elas percebem o sinal, só que elas desprezam isso. Porque na cabeça delas, ou Deus vai mudar ele. Deus vai mudar. Ou então, o casamento vai mudar ele. Ou então, eu vou mudar ele. E aí acaba o quê? Se dando mal. Então aqui está como tu tem que ser, como tu tem que ensinar teu filho e como tu tem que ensinar a tua filha. Está entendendo? Sim ou não? Em terceiro lugar, por último, o ensino. Como eu disse, isso aqui se aplica a todos. Versículo 9. Esse cara aqui, ele precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Tu precisa ser apegado à Escritura. Apegado à Escritura. Como que tu vai lavar a esposa? Quem leu Efésios aí? Tu está com Efésios aberto? Tá em Efésios ainda? Acha Efésios 5 de novo. Efésios 5, o 26. Para que a santificasse e purificasse por meio da lavagem de água pela palavra. A função do marido é o quê? Purificar a esposa, santificar a esposa, limpar a esposa, lavar a esposa. E alguns aqui já estão pensando em dar um banho na esposa. E tudo bem, pode ir dar um banho nela depois. Mas a questão não é essa. Vai, diz o pastor mandou tomar um banho contigo. Vai, cara, vai, tranquilo. Mas o que eu estou falando não é prioritariamente isso aqui, tá? Não é.
Lavar a esposa é por meio de água da palavra. É o quê? É tu usar isso aqui para tua esposa ir sendo limpa dos pecados e aperfeiçoada em Cristo. Como que tu vai fazer isso aqui se tu não for apegado nesse livro aqui? Como que tu vai chegar diante da esposa que Deus te deu para santificá-la por meio da lavagem de água da palavra, se tu não entende da palavra, se tu não lê a palavra, se tu não tem contato com a palavra? É tipo hoje está cheio de especialista, né? O cara abre o Google ali, pesquisa, lê um pouquinho e já se torna especialista, já tem opinião formada sobre a coisa. É tipo isso. O que mais tem hoje é especialista na palavra. O cara nunca leu a Bíblia inteira, mas ele é cheio de opinião sobre a Bíblia. Ele é cheio de opinião sobre como a igreja deve ser, sobre como o homem deve ser, sobre como a mulher deve ser, sobre como deve ser a educação dos teus filhos. Está cheio de especialista. É tipo aquela especialista em segurança pública querendo que tu ande com pedra nos bolsos. Tipo isso. Não serve para nada, mas está cheio disso. Entendeu? Como que tu vai limpar a tua esposa? Como que tu vai agir com relação à tua esposa? Se tu não for apegado na palavra. Segunda pergunta. Como que tu vai criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Efésios 6:4, lê aí. Vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina e admoestação do Senhor. Tu não cria filho no padrão que tu estabeleceu. Tu não cria filho de acordo com a tua vontade, conforme tu quer. Tu cria filho na disciplina e admoestação do Senhor. Como que tu vai fazer isso se tu não entende a palavra do Senhor? Se tu não te especializa na palavra do Senhor, tu nunca lê a palavra, tu não lê livros de teologia ou sobre a palavra, tu não... No domingo tu vem no culto e tu... Sabe? Termina o culto e... vou para casa. E aí? Porque tu quer ver uma coisa? Quem concorda comigo que hoje o mundo está em crise familiar? Acho que é a grande maioria, né? Cara, o que a gente mais vê é crise familiar. Famílias disfuncionais, traumas, abusos. A gente está num período, acho que mais está acontecendo isso. No entanto, não é o período que mais tem especialistas em educação de filhos. Tu abre o teu Instagram, tu chuta uma moita, sai 20. Abre lá, entra no perfil no Instagram, vai estar na bio lá. Maternidade. Ou então, criação de filhos. Cara, é o que mais tem. Mas como? Nós deveríamos estar no período que está mais redondinho, assim, está mais perfeitinho. Por quê? Porque cada um tem o seu método, o seu padrão, a sua forma. Quando não é assim, é na disciplina e admoestação do Senhor. Tu deve ser apegado à palavra fiel. Tu tem que ser, não é opcional. Não é uma opção para ti. Tu é responsável por isso aqui, cara. Tu é responsável. Tu tem que conhecer a palavra para tu poder proteger tua família. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Conta-se de um especialista em notas de dólar que foi chamado num programa e ele deveria reconhecer notas falsas. E ele foi questionado: e aí, tu chegou a pesquisar sobre notas falsas? Como é que foi e tal? Ele disse: não. Diz: mas como assim? A gente chamou no programa para isso? Enfim, tu foi chamado para... Ele: não pesquisei. Tá, mas tu é especialista em notas verdadeiras, por que tu não pesquisou dos outros? Ele: não. Exatamente, eu sou especialista na verdadeira. Se eu ver uma falsa, eu saberei que é falsa. Ele é tão bom na verdadeira que ele identifica a falsa, porque não vai ser igual. E alguma coisa vai ter diferença. Como é que tu vai identificar os falsos ensinos que entram na tua casa? Como que tu vai identificar as pessoas que estão influenciando tua casa, se tu não conhece o verdadeiro?
Como que tu vai identificar o falso ensino se nem no verdadeiro tu está te apegando? Tu precisa ser apegado a essa palavra. Não importa a aparência, status, condições, tanto quanto caráter. Tudo isso é bom. Status, condição financeira, aparência física, tudo isso é muito bom. Agora, não é o principal. O principal é caráter. Na tua casa, tu tem que ensinar caráter. Só que como que acontece isso? E eu estou encerrando. O engraçado ou irônico na Bíblia é que Paulo fala da família, do caráter e do ensino, ok? Como que isso acontece na prática? O caminho inverso. O ensino. Primeiro, tu te apega nisso aqui. Primeiro tu te apega nisso aqui. Seja apegado nisso aqui. Te encharca disso aqui. Lê isso aqui, relê isso aqui, relê várias vezes isso aqui, lê sobre isso aqui, estuda sobre, ouve sobre, conversa sobre, te encharca disso aqui. Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro tu te apega nisso aqui, tu tem que ser apegado à palavra fiel. Depois disso, o que molda? O teu caráter. A palavra molda o teu caráter. Tu será um cara de caráter. Tu terá um caráter conforme Cristo. Tu vai ser moldado por Cristo, pela palavra de Cristo. Tu vai ser mais parecido com Cristo. E depois disso, terceiro lugar, vem os outros por quem tu te responsabiliza. Depois vem os outros que tu está cuidando, que é a família, ou os teus liderados. Primeiro, te apega na palavra. Depois vem o caráter. E depois vem o pastoreio. A verdade é que pastores piedosos precisam criar filhos que sejam pastores piedosos. Pastores piedosos nas casas precisam ensinar as filhas a buscarem jovens que sejam pastores piedosos. Amém? Amém? Eu quero que vocês conversem um pouco sobre isso e eu vou deixar as perguntas aí para vocês. Em primeiro lugar, eu quero que vocês falem sobre em qual desses pontos aqui que vocês descuidaram ou que vocês estão descuidando, não sei. E tendo identificado isso, o que tu vai fazer agora? Qual é o teu próximo passo? Segundo lugar, segunda pergunta. Em qual desses pontos aqui tu precisa se fortalecer? Talvez tu não descuidou totalmente, mas tu precisa dar um pouco de ênfase nisso aqui. Em terceiro lugar, que amigo você tem pastoreado e que quer trazer na próxima reunião e como nós podemos fazer para te ajudar? Ok? Vamos orar? Eu quero orar. Inclina sua cabeça, fica sentado mesmo. Quero orar por ti. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos dá o padrão. Não é a cultura que define o padrão de como nós temos que ser. Obrigado, Senhor, porque não é o mundo, esse sistema anticristão, esse sistema que te odeia, que define o padrão de como os homens devem ser. É a tua palavra que define, é a tua palavra que nos molda. Mais do que isso, a tua palavra nos capacita a buscarmos isso aqui. Muito obrigado, Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas. Eu peço que agora, durante as conversas nas mesas, tu venha agir por meio do teu Espírito Santo, que por meio da conversa, da repreensão, do confronto, da prestação de contas, tu tenha liberdade nos corações para mudar, moldar, transformar, santificar. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Amém. Daqui a pouco nós voltamos, caros.